Gente, estão voltando. Ônibus é lotado. Os ônibus são lotados. Ok? Casos sociais. Agora a gente entra em concordância verbal. Partícula C. Partícula apassivadora do verbo VTD. Professor, o que é o verbo VTD? Verbo VTD é verbo transitivo direto, ok? Verbo transitivo direto. O que é o verbo transitivo direto? Verbo que não rege preposição, ok? Não tem preposição. Exemplo. Vende-se casa. Vende. Vende o quê? A gente faz essa pergunta. O quê? Vende-se casa. Então, se vende-se casa, né? Nós temos, então, o verbo, né? Nós não temos nossa, preposição. Desculpa, gente. Preposição. Então, nesse caso, vende-se o quê? Vende-se casa. Então, se vende-se casa, ele é um verbo VTD, ok? Então, o VTD ele vai concordar com o sujeito passivo. Vende-se casa. A casa é vendida. Vende-se casa ou vendem-se casas. Singular. Vai concordar com o singular de vende-se. Plural de casas vai concordar com vendem-se no plural. Ok? Nós, é como se eu estivesse colocando aqui. Eles vendem-se casas, né? Ok? Eles vendem-se casas. Casas são vendidas. Estão no plural, ok? Número 2, verbos impessoais. São os verbos que nós não encontramos sujeito, né? Aqueles verbos, aqueles que não têm sujeito, né? Verbo haver no sentido de existir. O verbo fazer em tempo corrido, né? Transcorrido. E fenômeno da natureza. Exemplo. Olha lá o verbo haver. Havia vários problemas na cidade. Sempre singular, gente. Não existe haviam, tá? Não existe. É sempre havia. Ele não varia, ok? Deve haver vários problemas na cidade. Verbo auxiliar, no sentido de existir, os dois verbos vão ficar na terceira pessoa do singular, ok? Mesmo tendo auxiliar, ele continua no singular, ok? Mesmo tendo auxiliar. Fazia 15 anos, ou o verbo fazer no tempo transcorrido, tempo corrido. Fazia 15 anos que ele havia parado de estudar. Sempre na terceira pessoa do singular. Não existe faziam 15 anos, né? Às vezes a gente sempre coloca o plural, mas não existe. É fazia 15 anos que ele havia parado de estudar, ok? Próximo. De novo. Havia muitos pacientes naquele hospital. Havia e não haviam. Em indicações de datas, são aceitas as duas concordâncias. Esse aqui eu já tive muita dúvida, né? Às vezes eu escrevi alguma coisa e falava, é são ou é, né? São ou é. Mas não tem problema, pode usar as duas, tá? Não fica incorreto. Então, hoje é dia 8 de julho ou hoje são 8 de julho. Os dois podem colocar.